Tudo isso não tem nada a ver com Jesus Cristo, irmão. Isso é do Estamos ao capeta, vivo. dos nossos profetas. Aqui o cara conta isso. Muito obrigado, Né? Muito obrigado. Valeu. Divulgue lá e basta, lá no sinceros.net, no sinceros.com.br tem um link de download, você vai para lá. Eu vou botar isso aqui no Brasil inteiro, igual o outro que eu peguei, aquele Maçonaria e Fé Cristã, que o Saad leu e saiu da maçonaria e fez esse estrago, deu a lista de todos os pastores maçons e contou como eles trabalham no Caixa 2, distribuí 3.500 livros, Maçonaria e Fé Cristã. Esse livro, na época, custava assim, em torno de R$ 40 cada um. Mas deu um resultado. Agora, esse daqui, eu estou com um projeto de fazer, mandar para a gráfica, fazer uns 10 mil livros desses. E na internet eu vou depois, tem quase 40 dias que eu não mexo no meu site, só fui lá e botei esse link ali e fiz o upload para o meu site, mas eu tenho muita coisa para fazer. Agora, isso aqui, irmão, desmascara esse homem. O cara foi grau 33, o cara que escreveu aqui. O cara participou disso. O tio dele que fez a fundação lá e ele entrou junto, o avô dele. E ele era um pesquisador que nem a gente, queria saber a origem da maçonaria. Você vê como que Deus levanta. Esse é um maçom grau 33, eu quero distribuir isso em todas as lojas maçônicas do Brasil. Mas isso, vamos continuar o programa que já está tarde, né? 23, nossa, e 36. Podemos entrar no ar? Já está ao vivo. Já está ao vivo? Oh, que beleza, eu ia fazer isso aqui como introdução, irmão. Então, este livro aqui, ó, só ressaltando aqui, ó, Dissipando as Trevas, a História da Origem da Maçonaria. Muito bom, muito bom. Isso aqui é um documentário, isso aqui é obrigatório. Todo maçom tem que ler, todo crente tem que ler isso, senão ele não vai entender. Como um Silas Malafaia desse nunca falou contra a maçonaria, o Bispo Macedo, o Guilhermino Cunha, o Manuel Ferreira. Por isso que esses homens recebem dinheiro do tráfico de droga, fazem culto de gratidão a Deus na Igreja Católica, recebem dinheiro do crime organizado, perseguem as pessoas como eu, que tenho procurado levar essa verdade, fecharam o programa na RIT TV. Por isso que o R.R. Soares nunca mais deixou o programa aparecer. Então, isso é um trabalho como o nosso trabalho, é sincero, é sem cera, sem máscara. Nós estamos tirando a máscara desses falsos profetas e mostrando quem é pastor, quem é de Deus, a gente valorizando a Igreja de Cristo. Mas hoje eu quero entrar num assunto com os irmãos para a gente deixar isso bem, bem no ar, que é Olimpíadas. Vamos botar as Olimpíadas aqui para a gente ver isso daqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Dinheiro posto fora. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos botar aqui vou compartilhar a tela. Irmãos, as Olimpíadas estão vindo para aqui para o Brasil em 2016, não é? Vamos começar um pouquinho aqui, só para fazer uma introdução, que a gente vai pegar mais nesse assunto, e o mês que vem eu vou pegar muito sobre o Halloween, tá? Aí, pronto, apareceu aí. Então... É tudo deles mesmo. Estão vendo aí, né? Então, eu peguei uma coisa mais antiga e trouxe para a gente agora, para nós prepararmos o Brasil para esse lance que vem agora das Olimpíadas. Peguei uma revista, História Viva, da Grécia. Esse estudo eu já fiz há algum tempo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, na Grécia, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Atos 17:11. Então, aí começa o nosso trabalho, como nós nos identificamos com o trabalho do apóstolo Paulo, combatendo as seitas e as heresias, as idolatrias.
Enquanto Paulo esperava em Atenas, Grécia, o seu espírito se revoltava, ou seja, a igreja sincera se manifestava, a igreja que estava dentro dele, em face da idolatria dominante na cidade. Atos 17 e 16. Nessa revista da História Viva, nós vamos ver algumas coisas aqui sobre os gregos, né? Um povo na origem do Ocidente, os gregos. E aqui eu frisei as relações entre o sexo e a busca do prazer, os Jogos Olímpicos, uma celebração esportiva e religiosa. Para os irmãos lembrarem, o Império Grego, naquela estátua de Nabucodonosor, representa o quadril. E ali que surgiram mais esses deuses da área sexual, não é? Vênus e etc., Afrodite. Então nós vamos ver uns textos bíblicos, antes de entrar diretamente, que as Olimpíadas nada mais é do que uma adoração, uma festa a esses ídolos, não é? E lembrando que aquela tocha que eles seguram, a tocha olímpica, é a tocha simbólica dos Illuminati. São aquele grupo de satanistas, de sociedades secretas, assumidos satanistas. E o símbolo deles é essa tocha olímpica. Então nós vamos ler aqui mais um pouquinho. Você vê aqui, nós estamos falando praticamente de Atos dos Apóstolos, né? E apóstolo Paulo, lá onde que ele estava, em Atenas, lutando contra isso. E isso deve ser a nossa luta agora que as Olimpíadas estão vindo aqui para o Brasil, para a gente estar preparado para enfrentar, porque se tem alguma coisa, se alguém vai tirar proveito nas Olimpíadas aqui no Brasil, a princípio são os banqueiros, esses Illuminatis, e nós que vamos pagar a conta, né, irmão? Nós que trabalhamos, o povo que fica aí se aproveitando de tudo isso aí, eles vão se dar bem. Então vamos ver aqui, Atos 17, 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, ainda em Atenas, essa é a observação que eu coloquei aqui, viu, o apóstolo Paulo lá em Atenas. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito, ao Deus desconhecidos. Pois este que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, exatamente aquele Deus que nós adoramos em espírito e em verdade, esse Deus desconhecido da maioria das pessoas, é o Deus do apóstolo Paulo, é o nosso Deus. Enquanto eles estão adorando todos esses deuses da tocha, Baal, Bafomete, On, Osíris, Azerá, todos esses deuses, nós estamos adorando um único Deus, e é em espírito e em verdade. Esse Deus desconhecido. Atos 17, 24, o apóstolo Paulo ainda diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. A maioria desses templos são feitos pelas pessoas ligadas à maçonaria, justamente, para dizer assim, para cobrar o aluguel e para fazer reverência aos deuses deles. Eles têm esse objetivo. Isso já, desde janeiro de 1926, esse desejo deles está público, de transformar a igreja evangélica numa igreja morna, moderna e rica. Ou seja, cumprimento de profecia. Transformar a igreja de Cristo na igreja de Laodiceia, a 7ª e última igreja. Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha, isso é muito interessante. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse Deus é qual? Que não habita no santuário, feito por mãos de homens, não é? Ele não é servido por mãos humanas. Como se alguma coisa precisasse do dinheiro do homem, está escrito aqui, ó. Pois é ele mesmo quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Interessante como ele diz aqui no início, nem é servido por mãos humanas.
Ele não habita em templo feito por mão humana. Aí as pessoas pedindo, olha, eu quero pedir dinheiro aqui para vocês, para Deus. Vamos pegar aqui dinheiro para Deus. Vamos fazer essa casa aqui para Deus. Como se fosse tudo para Deus, mas na realidade Deus não precisa de nada disso. Tá? Aqui, repetindo o versículo todo agora, para ficar bem claro. Atos 17, 25. Nem é servido por mãos humanas esse Deus que nós estamos falando ali. O Deus desconhecido, o nosso Deus, que nós adoramos em espírito e verdade. Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, porque do jeito que eles pedem tanto dinheiro aqui, dá a impressão que Deus está lá no céu passando fome. E eles estão aqui, é dinheiro, é dízimo, é oferta, tem que sacrificar, não é mais coisa para Deus. Dá a impressão que Deus está passando fome lá no céu, né? E a palavra de Deus diz aqui que ele não, como se ele precisasse de alguma coisa. Deus não precisa disso. Pois ele mesmo é quem a todos dá. Ele não está pedindo vida de ninguém, ele dá a vida, dá a respiração e tudo mais, porque nós somos o santuário do Deus vivente. Por que ele nos dá isso? Ele explica, porque eu habito em vocês, eu dou a vida a vocês, eu dou a respiração, eu dou casa, dou comida, dou saúde, dou felicidade, eu dou a vida eterna. É porque não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. Nós somos o templo de Deus. Ele fala, eu não habito em templo feito por mãos de homem, é por isso que eu gosto, eu amo vocês. Então, como ele próprio diz, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pronto. Isso que é um evangelho claro e simples. Não é essa estrutura religiosa que eles criam. E se não der dinheiro, não existe salvação, não existe evangelho, não existe nada. Se não botar dinheiro no meio do evangelho ali, não existe evangelho. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Por isso, retirai-vos do meio deles. Retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. É a finalidade do eu quero uma igreja. Nós estamos fugindo dessas coisas impuras todas. Fugindo do meio desses templos, desse povo que só pensa em pedir dinheiro para Deus, e Deus não precisa disso. Ele está dizendo aqui o que ele precisa, que nos ama. Nós somos o santuário, somos povo dele, ele habita em nós, ele nos dá vida, nos dá respiração, dá tudo mais. E ele diz, e habitarei e andarei entre eles, eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Esse é Deus cumprindo a parte deles, porque nós somos santuários do Espírito Santo que habita em nós. Então ele nos orienta, retirai-vos, pois, do meio deles. Isso é orientação de Deus. Deus está mandando sair desses templos da maçonaria, desse povo que matou Jesus e matou os discípulos, desses templos cheios de coluna, como a Igreja Universal, esses templos todos da Igreja Batista, com aquelas colunas todos servindo ao satanismo da maçonaria. Deus manda aqui, ó, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. 2 Coríntios 6,14. Então, você vê que as Olimpíadas, esses santuários, esse Deus deles, as colunas gregas que eles usam, romanas, tudo isso é adoração ao Deus deles. Eu só vou mostrar aqui uma planta da Acrópole, o centro religioso de Atenas. Como tinha todos esses aqui, você vê essas colunas, tudo isso aqui praticamente era locais de cultos e adoração aos deuses. A cidade de Atenas, das Olimpíadas, de tudo aquilo. Eu só vou citar aqui alguns nomes para os irmãos terem ideia como isso eram templos e templos e templos de adoração a milhares de deuses. Olha aqui. Templo de Atenas. Niké. É o número 1. Está aqui, ó. Número 1. Tá? Agora vamos passar por 2. O Propileus. Eu não vou ler aqui tudo, que vai levar muito tempo. Isso teria que ser feito um estudo específico, né? Que não é o nosso propósito hoje aqui. Casa das Arréforas. É o número 3. Casa das Arréforas.
4, Muralha do Norte. Isso aqui. 5, Erectation. Tá? 5, tá aqui. 6, aqui, Olival de Atenas. 7, Santuário Pandroso. Aqui, ó, 7, Santuário Pandroso. 8, Altar de Atenas. Tá aqui, ó. 8, Altar de Atenas. 9, Santuário de Zeus. Aqui, ó. 9, Santuário de Zeus. É o deus pagão. 9, Santuário de Zeus. 10, Santuário de Pandion. Isso tudo eram deuses, o 10. Cadê o 10? Ali, ó, lá em cima. Santuário de Pandion. 11, o Templo de Augusto. 11. Está por aqui, né? 10, 11. Aí agora, o 12, Partenon. Esse daqui é o mais conhecido, é aquele grandão que tem aquelas relíquias dele lá, que tem os pedaços dele lá. Esse é o Partenon. E aí vem o 13, Via Sacra. Via Sacra. Tudo isso é sistema de adoração. 14, Estátua de Atenas. 13, 14, onde que está o 14? Por aqui. 13, está por aqui. A Estátua de Atenas, aqui, ó. Está aqui no meio. 15, Calcoteca. Que era o depósito de objetos sagrados e louças, né, que eram oferecidos em oferendas. O 15 aqui, ó, Calcoteca, eram os objetos sagrados. Então, se vocês verem que todo esse sistema religioso de Atenas, Acrópole, era um sistema de adoração. As Olimpíadas não é só um sistema de esporte, não. É um sistema de adoração a ídolos. 16, está aqui, ó, Atenas, Temenos de Atenas. Aí depois vem o 17, Santuários de Artemis. Aqui, o 17, esse aqui, ó, Santuários de Artemis. Então, de forma geral, esses são alguns que nós estamos mostrando da metrópole. Então, as Olimpíadas, aquelas coisas todas, consistiam numa adoração a esses deuses. Agora nós vamos ver aqui, ó, os deuses que nasceram de um sexo decepado, desse mesmo sentido das figuras que você vai ver que esse negócio de... Essa aqui é a estátua de bronze representando os Zeus, 460 a.C. Deuses mortais ou imortais, criaturas benévolas ou monstros terríveis, eles povoaram terras, céus, mares e ares. Sempre presente na polis, falavam aos homens por meio de oráculos e faziam milagres em trocas de sacrifícios. Eu não vou entrar aqui no texto, é só para vocês verem o sexo na cruz e na coroa. Isso tem também no símbolo da Rosa Cruz, das sociedades secretas. Você vê uma coroa aqui, ó, uma coroa, e um crucifixo passando por dentro disso daqui. Nesse livro, na Sociedade Secreta, no Moral e Dogmas, aqui, ó, da maçonaria, é uma cruz filosófica de acordo com o livro Moral e Dogmas. É filosófico o sentido que representa o órgão feminino, o produtor, e o masculino. Isso aqui, ó, a coroa representando o órgão genital feminino e a cruz representando o órgão genital masculino. É isso que está aqui, eu falo. Quando a gente diz essas coisas, as pessoas não acreditam. Aqui, ó, no livro Moral e Dogmas, o livro mais importante da maçonaria no mundo inteiro, página 771. Então, eu vou pular isso aqui, só esse que eu queria mostrar, mas tem muito mais coisa para a gente aprender. O sexo no final do arco-íris. Aí eles mostram que na fábula era a ponte que levava da terra, a terra era a vulva feminina,
aos céus, que era o falo, né, o pênis do grande pai. Está aqui, ó, Oliver. Signs and Symbols, McCoy Publish and Masonic Supply. É página 14. Então, são os livros, a interpretação deles, o que se representa o arco-íris. E o arco-íris nos céus era considerado o falo do deus masculino que descia ao reino do útero da rainha ou da deusa, porque é chamada a deusa terra. Eu esqueci o nome agora do grego. Eles estão voltando a adorar isso, eles estão falando muito nessa deusa terra. Acreditava-se que a união criava imensos poderes divinos. Tex Marques, Mystery of Mark of New Age, a marca do mistério da nova era, página 97. Então, vamos ver o que está por trás dessas Olimpíadas, irmãos. O papel dos Jogos Olímpicos e outros eventos esportivos internacionais na promoção da nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial? É o governo mundial do anticristo. Não é isso que nós estamos mostrando aqui? É o governo mundial do anticristo, as Olimpíadas. É isso que nós estamos mostrando aqui, gente. Não é? Então, o que nós queremos mostrar para as pessoas, que eles pensam que os Jogos Olímpicos é simplesmente uma inocência de quê? A inocência dos jogos. As pessoas vão lá jogar, só competir, e que aquilo não tem nenhuma adoração a nenhum Deus. Olha lá. Tá justamente isso que nós estamos mostrando aqui. Ele mostra aqui o COIA, que é a Comissão Organizadora Internacional dos Jogos Olímpicos, não acabou de tornar-se um opositor do nacionalismo fervoroso. Ele sempre foi um opositor, pois os Jogos Olímpicos foram estabelecidos como um fórum que uniria as pessoas sob uma bandeira globalizante, enfraquecendo dessa forma o nacionalismo fervoroso. Desde o início, os Jogos Olímpicos foram delineados para avançar as metas de uma nova ordem mundial. Vocês entenderam aí o que eles querem fazer com as Olimpíadas? É justamente criar o governo mundial, enfraquecer o governo nacional. Eu vou passar isso aqui rápido, já dei a ideia de qual a intenção das Olimpíadas, os ídolos que estão por trás deles. E as Olimpíadas de verão eram chamadas de festa do Deus Sol, solstícios ao reconhecimento. E as Olimpíadas de inverno eram chamadas festa do Deus Sol, solstício à esperança. Entenderam? Que as Olimpíadas, sobretudo, é uma adoração ao Deus Sol. Esse que eles reconhecem como Lúcifer, né? O Deus da sabedoria. Então, entretanto, Westinghouse, aquele fundador da nova ordem mundial, né, do governo mundial, lá na Alemanha, da Baviera, e seus seguidores obtiveram a ajuda sobrenatural de Satanás, que certamente queria destruir a sociedade ocidental existente baseada no cristianismo, estabelecer seu próprio reino. Mais uma vez, nós vemos aqui publicado a intenção da nova ordem mundial, desse serviço satânico da sociedade secreta de destruir o cristianismo, destruir a sociedade ocidental existente baseada no cristianismo. Por quê? Se existir um crente aqui com o Espírito Santo dentro dele, Satanás não pode reinar. É isso que nós estamos mostrando aqui nas Olimpíadas. Então, esse Westinghouse, esse Edward Gibbon, que eu mostro sempre, que mostra aqui, que já nessa época, eles já usavam as 5 metas dos Illuminati para destruir o mundo. Vamos ver aqui, ó. Entretanto, Westinghouse, esse fundador da nova ordem mundial dos Illuminati, lá na Baviera, também obteve auxílio de uma fonte erudita totalmente insuspeita. The History of Decline and Fall of the Roman Empire, História do Declínio e da Queda do Império Romano,
de Edward Gibbon. Guarda esses nomes, meus irmãos. Edward Gibbon. Esse cara foi o cara que escreveu 6 volumes, que ele publicou em 1776 até 1788. Esses Illuminati pegaram esse livro exatamente naquela época e adotaram como regra deles. Porque os Illuminati foram criados, está lá na nota de $1, no dia 1º de maio, foram oficializados nos Estados Unidos, em 1776, exatamente quando Edward Gibbon escreveu esse livro sobre o Império Romano. Ele escreveu 6 volumes. A obra de Gibbon é uma erudita e monumental, já que cobre minuciosamente um período da história que abrange aproximadamente 1.200 anos. Seu objetivo ao produzir esse estudo era catalogar precisamente as razões da ascensão do Império Romano e os fatores que o levaram ao declínio. Então, nesses 6 volumes, Eduardo Gibbon escreve como o Império Romano cresceu e como ele foi destruído. E ele mostra aqui que eles foram realizados, aqui, ó, um documento da forma detalhada. Ele vai mostrar aqui adiante, deixa eu passar aqui para vocês. Ó, o aumento dramático do número de divórcios minou a instituição da família, aquelas 5 metros da mão espalmada que eu mostro. Destruir a família. Segundo, a imposição de tributação elevada minou a estabilidade econômica e a vitalidade do império, porque os impostos foram elevados. É o que nós acontecemos. Hoje no Brasil nós pagamos 75 impostos, irmãos. É muito dinheiro, não tem como aplicar isso. Eles roubam, vão para os banqueiros. Nós poderíamos pagar no máximo 7 impostos, daria para controlar tudo o que se faz hoje. Hoje é tudo privatizado, você tem que pagar tudo. A escola você tem que pagar. O transporte você tem que pagar, a saúde você tem que pagar, a segurança no seu condomínio ou na sua empresa onde você vai, você tem que pagar. Então é tudo pago. O restante é tudo serviço privado. Para que você precisa cobrar imposto? E, no entanto, a gente paga uma carga tributária altíssima para tornar-se escravo. Então, olha o que ele diz aqui. Para pagar os gastos deficitários do governo, o fornecimento de comida para todas as sociedades e atividades de entretenimento patrocinados pelo governo, como o circo e os esportes. Então, o governo pegava esse dinheiro, em vez de dar alimento para as pessoas, ele fazia com esse alimento, esse dinheiro que ele pegava aqui, era circos, que ele fazia, ó, circos e esportes. Era o que ele ficava fazendo. É muito circo e pouco pão, né? Lá do Império Romano, e exatamente isso que acontece hoje no Brasil. E essas Olimpíadas estão vindo aqui para confirmar isso. É interessante que, à medida que se aproximava o momento do colapso final, mais ênfase era dada aos esportes para desviar a atenção do público das notícias desesperadoras sobre o gigantesco problema do Império. É isso que ele vai falar, que mantinha a cabeça das pessoas ocupadas com coisas imbecis. Aqui no Brasil é Big Brother, novela de manhã, de tarde e de noite, futebol de manhã, de tarde e de noite, depois reprise, e depois mais não sei o quê, e mais gospel, e mais evangelho mesmo, não ensina nada. É festa gospel, e o pessoal não está sabendo Bíblia. 3. A busca do prazer pessoal tornou-se muito intensa, chegando até mesmo ao ponto da obsessão. Gibbon notou-se que, bem no final, os esportes tornaram-se mais emocionantes e brutais. Você vê esse esporte Street Fighter aí, esses caras lutando aí, essas federações aí, briga de rua, uns assassinos, uma coisa cruel, como esse... Isso já veio lá do Império Romano, eles usaram isso para manter a mente das pessoas ocupadas com essas coisas imbecis, para as pessoas não raciocinarem, gente. Eduardo Gibbon fez esses 6 volumes escrevendo isso. Isso já era 400 anos antes de Cristo. As pessoas perderam a fé tanto na religião quanto no governo. Eles vieram destruindo o governo e o cristianismo, paganizando o cristianismo e destruíram o governo, as escolas públicas, os hospitais públicos, a segurança pública. E foram tomando conta disso para ele, continuaram cobrando impostos. 5º, conspiradores secretos estavam atuando dentro do governo para sigilosamente destruí-lo. Esses agiriam silenciosamente de forma invasiva e enganosa durante todo o tempo que estiveram secretamente
desmantelando o governo do Império Romano e proclamava publicamente seu leal apoio a ele. É o que fazem os maçons. Sarney, José Sarney, o maçom Antônio Carlos Magalhães, o maçom Paulo Maluf, o maçom Fernando Collor, o maçom Fernando Henrique, dentro do governo destruindo o maçom Roberto Marinho, o maçom Bispo Macedo. Eles não pagam imposto. Eles têm todo esse sistema, nós pagamos 75 impostos. Isso que eu falo todo dia nas 5 metas dos Illuminati, que essas 5 metas que o Eduardo Gibbon veio. E quem que ajuda a implantar essas 5 metas que destrói o mundo? As Olimpíadas, os jogos, os esportes que ele usavam lá na época, os esportes violentos, e um dos esportes era jogar os cristãos lá na arena para os leões comerem. Ou então botava os gladiadores para lutarem até morrer. Isso que era o esporte que tinha na época. Então vamos retornar aos Jogos Olímpicos modernos e ao seu papel na produção da nova ordem mundial. O que as Olimpíadas vão trazer? Simplesmente a implantação desse regime do governo mundial do anticristo. Olimpíadas não traz nada de bom para o povo de Deus, para o Brasil. É trazer mais o reforço do implante do governo do anticristo. E aqui ele fala da grande tribulação, que durará 7 anos, né? Então, os Jogos Olímpicos estão com isso. Então, como então Satanás remove a barreira das diferentes culturas e idiomas? Como é que ele quer integrar esse mundo todo, num mundo só, sem barreiras, num governo só? Uma das formas mais eficientes é unir diferentes governos e cultura do planeta e condicionar os povos no mundo de conceito de uma sociedade global por meio de programas esportivos globais. Os Jogos Olímpicos modernos foram o primeiro e mais importante desses programas esportivos globais. O autor da nova era, Alan Neuhardt, resume esses conceitos muito claramente em seu recente livro, Nearly One World, publicado em 1989, quando afirma: os esportes vão além das esferas política e racial. Eles unem o mundo. Aqui, ó, Nearly One World, Alan Neuhardt, Estados Unidos, Today Books, Doubleday. 666 é o endereço dessa loja, na Quinta Avenida, em Nova York, publicada em 1989, na página 25. Então, ele está mostrando aqui o resumo disso que eu quero que vocês gravem. Que os Jogos Olímpicos não são simplesmente esportes, são formas de cultuar os deuses lá da Grécia, esses deuses Satanás, e que eles servem para unir politicamente as pessoas, as raças, com o único propósito de estabelecer o governo mundial do anticristo. Tá? Eu não vou ler, obviamente, isso aqui tudo, eu vou pular, que eu já botei a ideia principal que eu queria mostrar para os irmãos. Então, os símbolos das Olimpíadas modernas, elas utilizam 3 símbolos: os anéis interligados, a chama e a pomba. Aí ele vai interpretar que os anéis interligados supostamente simbolizam a modalidade das argolas da ginástica olímpica. No entanto, indico a você que não são anéis, mas círculos. Os círculos trazem um significado especial para os ocultistas, pois simbolizam o número 0. Aí ele vai explicando que a Helena Blavatsky, como que isso faz parte de rituais deles, né? Não são aliança, é muito diferente a interpretação para círculos. Aí vai falar, a chama olímpica também é um símbolo ocultista. Está associada aos rituais antigos, incluindo o sacrifício humano. Trevor Ravenscroft, em sua obra-prima ocultista, The Spear of the Destiny, registra que Hitler conduzia seus encontros a céu aberto nos estádios como rituais satânicos. O evento final nesses rituais era marchar em direção a uma chama a céu aberto e curvar-se perante ela. Essa chama a céu aberto era virtualmente idêntica à chama olímpica. Vocês estão vendo aquilo que a gente está dizendo?
Olimpíada não é um culto, adoração a Satanás, a vários deuses. Não é? Esse símbolo, por isso que os Illuminatis usam esse símbolo que está lá na mão da Estátua da Liberdade, aquela deusa Zerá, que o profeta Elias lutou contra ela e Deus mandou matar os 400 profetas de Azerá e os 400 profetas de Baal. A pomba traz um poderoso significado ocultista. Você vê que sempre nos jogos eles soltam aquelas pombas para simbolizar a paz, né? A maioria dos cristãos olha para a pomba como um símbolo do Espírito Santo e assim não percebe seu significado ocultista. Van Buren afirma: a pomba, então, era o símbolo das energias cósmicas que fluíram no centro místico do cosmos, as quais unem a realização mística e científica dos poderes do universo. Nos mistérios, a pomba simboliza a segunda pessoa da Trindade e estava consagrada a deusa. Não representava apenas a pureza e a inocência, mas também a sabedoria. Quem é o segundo membro da Trindade pagã? O Deus-Mãe, a deusa. Portanto, a pomba olímpica representa a adoração à deusa, que simplesmente expandiu-se nos últimos 100 anos. Finalmente, a pomba pagã ainda serve a outro propósito: levar a hóstia pagã da terra para o céu em um ritual pagão carregando a hóstia em seu bico. Portanto, os Jogos Olímpicos modernos são exatamente tão ocultistas quanto os Jogos gregos originais. Além disso, as Olimpíadas estão sendo deliberadamente utilizadas como um veículo para superar a difícil barreira das diferentes culturas e idiomas, abrindo caminho para o estabelecimento da nova ordem mundial. Então, as Olimpíadas aqui no Brasil têm um único objetivo: de reforçar o governo mundial do anticristo aqui no Brasil. E nós, desde já, já estamos lutando, levando essa informação para o povo de Deus estar preparado contra tudo isso. Tá? Esse governo mundial do anticristo. Agora eu quero só mostrar um exemplo para vocês aqui, o que foram os Jogos do Pan. Qual era o símbolo dele? Olha aqui, o Deus Sol. Tá vendo aquele bonequinho? Era o Deus Sol, ó. O da chama, que é Baal. Então, veja anexo: Satanás abre o Carnaval do Rio. O Deus Sol, Deus Pan, Deus Gadu, Bafomete, o Baal, o Diabo, o Satanás. Por isso que eles faziam as festas de solstícios de inverno, festa ao Deus Sol de inverno, e a festa do Deus Solstício de verão. Não é? Então, é uma divindade andrógena, masculina e feminina, ou seja, homossexual. O site Alcateia, um site, como é que eu digo? Não é um site cristão, é um site esotérico. Eu acessei em 10/6/2007, nesse endereço aqui, Las Lobas, descreve através da ótica mística o Deus Pan, como o Deus dos bosques, da natureza selvagem que habita cada um de nós. Quando essa carta que está aqui, esse do Deus Pan, ela representa o diabo, o tarô mitológico. Quando essa carta sai no jogo, é hora de confrontarmos o medo, de livrarmos-nos das amarras da moralidade e expandirmos a mente através do encontro com o que há de sombra na nossa psique, com o que há de vergonha nos nossos cotidianos vividos, pensados e guardados. Então, essa carta aqui libera a sua sexualidade, a sua vergonha, a sua moralidade. Ou seja, a promiscuidade, esse Deus Bafomete. Vocês observam que ele tem a mão espalmada aqui, ó, com as 5 metas dos Illuminati, das Olimpíadas, de dominar o mundo. E essa daqui, na mão esquerda, ele está com a tocha olímpica aqui, tá vendo? Ó, tocha olímpica. Uma exaltação a esse Deus Pan, que está aqui, ó, de novo, ó, ele com a mão espalmada, a mão direita, e a mão esquerda segurando a tocha olímpica. Aquele Deus Bafomete, ó, com peito de mulher, os pés como se fosse um bode. Está aqui o Bin Laden, com a mão de Illuminati, o Bush, a Estátua da Liberdade. Então, tudo isso aqui, o Deus Pan, o Gadu, o Anticristo, o Deus das Olimpíadas, tem a tocha na mão esquerda e a mão direita espalmada.
Vamos ver o que está escrito em Mateus 25, 41? Então dirá também aos bodes, Bafometes, que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui é Jesus Cristo mandando todo esse povo das Olimpíadas, esse povo que adora Bafomete, esse povo da Estátua da Liberdade, dessa mão espalmada, dessa chama, mandando para onde? Para o inferno. São esses daqui do Deus Pan, desse bode aqui, ó. Deus está mandando Jesus Cristo no dia do julgamento. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, ou seja, é o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. E essa cabeça aqui de Bafomete, com a tocha aqui em cima, está mostrando simplesmente a cara desse Bafomete. Está aqui descrito: em nome do nosso Satanás, Lúcifer excelso. Está aqui. Essa cara desse bode é de Satanás mesmo. Aqui nós vamos ver a Bíblia Satânica de Anton LaVey, a Bíblia de Satanás, a Bíblia de Satanismo, ó, com esse bode na capa. Esse Bush e o Algora, todos dois são da Caveira e Ossos. Esse aqui, aquele outro satanista, não sei se é o Anton LaVey, é esse aqui mesmo, né? Ó, ele aqui, com o vice-presidente dos Estados Unidos, né, o presidente, fazendo parte, todos aqui juntos. John Kerry e o Anton LaVey aqui, ó, que é o padre do satanismo, o Satã, o pastor da igreja de Satanás. Ele junto aqui, é o Bafomete lá atrás dele. Olha ele aqui com a mão, aquele sinalzinho aqui na mão dele assim, ó. Aquele que fecha os dedos aqui, igual o Bush está fazendo, os outros aqui. Vou mostrar aqui, ó. Mostrando a cruz de cabeça para baixo, como está lá no Vaticano também. Um site de satanismo nos Estados Unidos, a cruz de cabeça para baixo, o bode em cima da cruz e uma serpente vermelha enorme aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A serpente, o bode em cima da cruz de cabeça para baixo. No Vaticano, a cruz, a cadeira do Papa com a cruz de cabeça para baixo. E o Anton LaVey aqui com duas cruzes de cabeça para baixo. Junto aqui, eles são amigos de Bush e o Al Gore, que são da sociedade secreta Skull and Bones, ou seja, caveira em ossos. Aqueles que fazem o controle do tráfico de droga desde 1800. Olha aqueles fazendo o mesmo sinal de Anton LaVey. Está vendo aquele sinal de satanismo? Ou a mão espalmada, está vendo? Ó? E aquele sinal do bode. Estão vendo aqui? Então, esses são os satanistas assumidos. E para encerrar, nós estamos caminhando já para o final, os iniciados maçons nos altos graus têm a capacidade de transformar a si mesmo na própria divindade, no andrógeno divino, no alquímico Bafomete. Para nós maçons é importante a figura do Deus da Luz, que chamamos de somente Bafomete. A iniciação é completa. Só com Bafomete você consegue completar a iniciação da maçonaria. Com os seus deuses escravizadores e seus grilhões, o trabalho iniciático está castrado e a iniciação completa não é possível. Então, você só consegue completar a iniciação da maçonaria com Deus Bafomete. Com Jesus Cristo você não consegue. Com Deus Pai, Filho e Espírito Santo você não consegue. Então, com a observação que os deuses escravizadores se referem ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Acabaram de dizer que um crente jamais seria iniciado para ser supermaçom Illuminati. Só o cara que está lá dentro da maçonaria é satanismo mesmo, seja ele pastor, padre, médico, engenheiro, o que seja. É bom lembrar que o principal cavaleiro templário homenageado até hoje na maçonaria, Jacques de Molay, foi o principal adorador de Bafomete, foi morto queimado numa estaca na França sob acusação de ser homossexual e pedofilista. Assim também Leonardo da Vinci, da Sociedade Secreta, era homossexual. Então todas as pessoas que adoram um Deus andrógeno, eles também se tornam andrógenos. É igual está na palavra de Deus, Salmo 115, né?
Somos semelhantes aos ídolos, se tornem os que os fazem, e todos que confiam nele. Daniel 11:37, o anticristo não terá afeições a mulheres, será um andrógeno ou um falso bafomete. Aqui nós vimos a laranjinha, que é as propagandas das Olimpíadas, né, o COI, eles querem destruir o nacionalismo para criar um governo mundial. Olha uma reportagem aqui no jornal Globo, do ano de 2005, se não me falha a memória. Aqui está cortada a data aqui, mas tem, acho que foi de 2000 ou antes de 2004, que aqui está falando, olha, a nova ordem mundial do esporte. Líderes nos jogos pós-Guerra Fria, Estados Unidos investe 500 milhões para 2004. Foi naqueles Jogos Olímpicos, acho que teve lá na Virgínia, né? Não sei se foi lá. Aqui, olha o que eles escrevem aqui. Nossos objetivos, a comissão organizadora dos Jogos Olímpicos. Está aqui nesse canto, eu ampliei para colocar aqui, para não dizer que é montagem. Tá? Por isso que eu mostrei essa foto aqui e ampliei aqui. Nossos objetivos são de um dia conquistar medalhas em cada esporte e com isso aumentar a participação de todos os esportes para que todos os americanos participem de atividades saudáveis. Presta atenção agora o que ele disse. Nossa missão é conquistar medalhas nas Olimpíadas e os corações e as mentes dos nossos cidadãos ao mesmo tempo, afirma Lloyd Ward, secretário-geral da Comissão Organizadora dos Jogos Olímpicos. Entenderam, gente? Como a gente mostra aqui, no jornal, no cotidiano, mostramos lá na história da Grécia, mostramos nos livros da maçonaria, não é? Seita olímpica é dizendo para o mundo inteiro Zeus, o supremo deus olímpico. Esse Zeus que era o deus do era apenas um mito, um dos grandes personagens que ocupa o lugar nas páginas da história dos livros da mitologia grega, aquele que nós mostramos ali em Atenas. Então, os Jogos Olímpicos nada mais é do que uma adoração de vários deuses, e com o objetivo de tornar-se uma nova ordem mundial para, no final, abrir o espaço para Satanás reinar de vez aqui por 7 anos. Olha aqui. As vozes não são de atores de uma tragédia antiga, nem de uma cerimônia olímpica, mas sim de um grupo de atenienses modernos reverenciando os deuses do Olimpo. Muito antes das Olimpíadas se tornarem um tesouro comercial, eles já realizavam festivais religiosos em homenagem aos 12 deuses do Monte Olímpico, aquilo que eu mostrei, aquela imagem para vocês, aqueles palácios lá. Então, Olimpíadas é uma entidade satânica que usa os esportes para unir as pessoas, para botar tudo num governo mundial, para adorar esse montão de ídolo que eles têm, principalmente o Deus Sol. Vou pular isso aqui, que a gente já falou muito. Desses deuses da Grécia todos, Poseidon, Odisseia, o deus do mar, Hércules, aí vai citando todos esses personagens, a Acrópole de Atenas, o lugar mais sagrado de todos, foi aquele que eu mostrei para vocês, a Acrópole de Atenas, ainda chamada pela maioria dos gregos de pedra sagrada, está fora de cogitação. Então, irmãos, o que nós mostramos aqui para vocês hoje foi uma introdução aos Jogos Olímpicos, e vocês estão vendo que de inocente Jogos Olímpicos não tem nada. E você não vê ninguém falando disso daí. É televisão. Quem que transmitiu os Jogos Olímpicos agora lá da Inglaterra? TV Record. TV da Igreja Universal, onde está escrito Jesus Cristo é o Senhor, irmão. Aí quando eu falo que o Bispo Macedo não é crente, não é pastor, que ele é um satanista, que põe a Arca da Aliança, para o povo não se esquecer do sacrifício de Jesus Cristo, as pessoas acham que eu estou mentindo. E vocês se lembram do símbolo
da Olimpíadas, eu vou escrever aqui, de 2012, lá da Inglaterra. Vocês se lembram qual era o símbolo? Aqui, ó, vou pegar só um aqui para vocês verem. Vou compartilhar aqui a tela, que eu peguei um aqui agora no... Ó, que eu não tive tempo de atualizar. Estão vendo aqui, irmãos? 2012. Não estão vendo aqui o símbolo? Ó, esse aqui é o 2, o 0, o 1 e o 2. Vocês entenderam isso aqui? Só que isso aqui você vai traduzir, é um Z, isso aqui é um I, olha o símbolo aqui, ó, o pingo do I aqui, ó, Z, O, e aqui um N, ó, Zion. Aí que você vê aquele protocolo dos sábios de Sião. Isso é o símbolo das Olimpíadas de 2012. Esse símbolo aqui, ó, do livro que está aqui, ó. Esse livro que eu tenho original. Esse livro está custando R$700 aí, ó, se você encontrar. O Protocolos dos Sábios de Sião. Essa estrela de 6 pontos, aquela que fica atrás do Silas Malafaia. Vocês já viram que ele tem lá? Vê os vídeos antigos dele aí. Essa estrela de 6 pontos tem lá assim um suporte e ela está assim atrás no ombro dele. Geralmente parece assim atrás. Essa estrela aqui, ó. O que diz esse livro aqui? Nós somos o poder judaico-maçônico invencível. Nós somos os lobos e os cristãos são os cordeirinhos. Nós criamos as crises econômicas. Nós colocamos e tiramos os políticos. Nós criamos falsas teorias como a teoria de Darwin, que o homem veio do macaco. Tudo isso é mentira, está tudo aqui. São 24 capítulos. Irmãos, esse livro é proibido pela Constituição brasileira. Eu peguei esse livro, coloquei ele digitalizado, comecei a soltar dentro do meu material, ele espalhou para o Brasil inteiro. Se vocês não leram essa desgraça, irmão, vocês pegam na internet, você vê para todo lugar que vocês vão encontrar. Agora, esse livro, a Constituição brasileira proíbe isso, porque desmascara esse Gustavo Barroso aqui, que é um cearense, um dos maiores brasileiros que eu conheci na minha vida, que é pela literatura, né? Eles sumiram com ele, mataram ele. Sociedade secreta. Assim que é a democracia nesse país. E até hoje você não pode mostrar esse livro. Tem 24 capítulos. Então, você procura na internet e lê que isso aqui é o livro do governo mundial do anticristo, da nova ordem, da sociedade secreta. É o livro da sociedade secreta, maçonaria, Rosa Cruz, etc. Todas elas. É o livro daquele grupo que matou Jesus Cristo. Ó, a mesma ideia. Por isso eu fiz um artigo mostrando a mão dos Illuminatis assim, um DVD, vocês procuram aí na internet. Eles têm uma mesma ideia. Ó. Igual lá no tempo de Jesus, a sociedade secreta do rei Herodes Agripa. Vocês vão ver aqui em 68 páginas um excelente trabalho em português, já traduzido, mastigado, irmão. Isso aqui o Barroso traduziu do francês também, ó. Esse homem prestou excelente trabalho. Vocês têm que ler esses dois livros, irmão. O livro que eu aconselho que todas as pessoas têm que ler é a Bíblia. Mas são poucos livros, aqueles livros do Silas Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, aqueles livros que você compra lá naquela Expo Cristã, pode jogar aquilo tudo fora. É tudo para te enganar, não tem um livro ali que presta. Ó, esse daqui você não vai ver lá na Expo Cristã, da Comissão da Verdade do Cláudio Guerra, que como o maçom Roberto Marinho mandava soltar bomba na casa dele e dizer que era nós. Como eles matavam e estupravam as pessoas lá na Casa da Morte em Petrópolis, aqui na Polícia do Exército, e eles soltavam as bombas do Rio Centro, da BI, nas bombas de jornal, lá no Estadão de São Paulo, como eles soltaram as bombas. Tudo isso o Cláudio Guerra, que nós ganhamos para Jesus lá em Vitória, e aceitou a Jesus e fez o seminário com a gente lá,
E nós mostramos a palavra de Deus para ele e mostramos, olha, quem ama lança fora o medo. Conta a verdade, Cláudio Guerra. Aí a Dilma, em cima desse livro, criou a Comissão da Verdade. Irmão, vocês que defendem esses falsos profetas aí, me diz quais desses falsos profetas que apoiaram esse pastor aqui, o Cláudio Guerra. Silas Malafaia, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, todos esses sionistas. Todos esses sionistas. Aqui, ó, que tem lá a sua estrelinha de 6 contos atrás dele. Pergunta quem apoiou o Cláudio Guerra. Nenhum, irmão. Nenhum. Isso prova que eles têm medo da verdade. O que eles gostam é da mentira, ó. E que eles continuam destruindo o cristianismo como aqueles que mataram Jesus, os discípulos e os apóstolos. Esse ex-maçom aqui, ó, foi no grau 33, contou, desde a vida do avô dele, como o avô dele entregou todos os documentos que ele tinha, que ele era o último herdeiro da sociedade secreta do rei Herodes Agripa, que era dos 9 judeus desconhecidos, que encontra-se até hoje na maçonaria. Tem Lúcifer no topo, aí tem os 7 judeus desconhecidos e depois tem os 9 desconhecidos. Essa sociedade existe até hoje na maçonaria. Você pode pegar o topo da maçonaria, e depois vem os Illuminati, a Ordem dos Templários, aí depois vem o grau 33, 32, 31, 30, 29, até chegar ao grau 1º. É isso que a gente mostra. Então, vocês estão vendo, o irmão aqui, o Alexandre, ó, lá de Boston, está mostrando aqui o protocolos lá em inglês, ó, lá onde ele mora nos Estados Unidos, ó, os protocolos do sábio de Sião. E isso aqui, você só tem a capa ou tem um livro, Alexandre? Alexandre, se é só a foto ou é o livro? É só a capa. É só a capa, né? Olha, é isso aqui que é o livro, irmãos. Vocês verem. E nós temos ele aqui, o Gustavo Barroso fez esse trabalho aqui, irmãos. Aí, a justiça brasileira, bandido, eles não prendem, não. Agora, quando nós vamos denunciar os banqueiros aqui, ó, aí não pode mostrar isso aqui, não, porque isso aqui são os banqueiros. Esse pessoal sionista, esses que têm raiva dos crentes, as pessoas honestas que trabalham, pagam impostos, eles têm raiva de nós e querem nos eliminar. Mas Jesus não vai deixar. É maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então, procure ler e encontrar esse livro, irmão. Eu poderia falar muito mais coisas, mas não quero esticar muito hoje, né? Eu queria deixar os irmãos aí para fazer algumas perguntas ou acrescentar alguma coisa ao nosso trabalho aqui, irmão, mostrando esse negócio da Olimpíada. Irmão, isso é coisa do capeta, é coisa de bandido, é coisa... Nós estamos mostrando aí coisa de banqueiro que vem aqui ferrar o povo brasileiro. Toda essa despesa aí, os banqueiros vão tirar o maior lucro e nós vamos ter que pagar tudo isso. É isso que nós estamos mostrando aqui todos os dias, irmão. É isso que nós estamos mostrando aqui. É complicado isso, hein, irmão? Mas vamos pedir que Deus nos dê sabedoria para como a gente vai enfrentar isso aqui no Brasil. E a adoração a deuses é uma coisa que vai trazer muitos demônios para o Brasil, muitas desgraças para o Brasil. Esses esportes violentos que estão aí, é exatamente como fazia no Império Romano. Os gladiadores, e vai ser cada dia pior, irmão. Daqui a pouco eles vão botar o cara lá até morrer. Agora, quando o cara dá um golpe, eles vão e salvam. Em breve, não vai demorar tempo, nós vamos botar essas lutas que o cara só vai parar a luta quando ele matar o outro. Igual os gladiadores. Isso é em breve. Isso vai acontecer, essa idiotice, essa burrice do ser humano, cara. Troço brutal desse. Mas o quê? Quem está por trás disso? Os banqueiros. Estão pondo os idiotas lá para ficar se autodestruindo. Então, nós precisamos alertar o povo brasileiro para não participar disso. Isso não é de Deus, é culto aos deuses lá da Grécia, é culto ao Deus Sol. Por isso que os Jogos Olímpicos aqui botaram aquele Cauê, né? Acho que era o nome daquele índiozinho lá, representando o Deus Sol. Sempre é isso. Agora com a palavra a vocês. Pedrosa, eu vou deixar um link aí de um documentário que eu vi ontem, americano, traduzido para o português com legenda sobre os protocolos. 2 horas de documentário.
Eu acho que você vai gostar de ver também, passar pro pessoal aí. É Ontem eu tava vendo vídeo? até de madrugada. É vídeo? Na verdade é um filme de um americano, né? Opa, Um filme sobre o livro, já tô aqui. Ah, eu tá? acho que eu já baixei essa parte daqui, ó, já tô aqui neles. São 3 partes, né? Aham. Muito bom. No final ele tenta absolver, mas ele conta a história como ela é, do livro, né? É. Passo a Por, passo. por que que eles dizem que esse livro é antissemita? Mas não é. Esse livro quem escreveu foram os falsos judeus para prejudicar os judeus verdadeiros, dizendo que eram os judeus verdadeiros. Igual o Roberto Marinho soltou a bomba lá na casa dele e dizia que quem soltou a bomba eram nós. Eles fazem isso, irmãos. Fazem isso. O mesmo que o Roberto Marinho fez, soltava a bomba lá e depois dizia que éramos nós. Cláudio Guerra ia lá, soltava a bomba na casa dele. Tá vendo? Esses brasileiros, esses bandidos, estão lá, ó, soltando bomba lá na minha casa. Ô Pedrosa, Oi. hoje eu estava vendo um vídeo, você não vai acreditar. Se reuniram no Irã, vários. No Irã não, na Rússia, vários rabinos que nunca retornaram a Israel desde o exílio da Babilônia. Eles se reuniram, sabe com quem? Para dar um prêmio? Com o presidente do Irã. Tem um vídeo, eles agradecendo a ele, olha só, agradecendo, dizendo que ele compreende a verdadeira religião judaica e que ele trabalha para a paz. Esses aí são os sionistas, nunca retornaram para Israel, ficaram de fora, só tentando manipular o povo de fora para destruir aquela verdadeira nação lá. Impressionante o vídeo. Tem raiva é do povo judeu verdadeiro, que é uma minoria, que hoje já restringiram a 2%. Então, eles fazem isso para tentar destruir esse povo. Aí eles escreveram esse protocolo de abolição. Isso foi uma reunião que eles fizeram em 1890 na Rússia, quando eles destruíram os czares, criaram o comunismo logo uns 10, 20 anos depois, na Segunda Guerra Mundial, e estabeleceram o comunismo e chegaram lá, mataram todos os czares, mataram 200 milhões de pessoas de fome e frio. É isso que eles fazem. Tá? É terrível, irmão. Esse trabalho dele é uma coisa satânica. Coisa... Só Deus mesmo para ter misericórdia e arrebatar a igreja dele. Que a gente não tem condição de ficar aqui não, irmão. É uma coisa muito triste. Doutor Pedrosa. Quem pode falar, meu irmão? Vou comentar um fato que aconteceu. Eu estava na minha cidade, aquele ex-bruxo tio Chico, ele pregou no polo esportivo da minha cidade, onde eu moro, né? Aqui não. Sim. É onde eu nasci. E nesse dia, foi no domingo, né? Domingo passado agora. Aí tava tendo comício, o povo tomando comício. Ele atrasou para chegar na pregação, para falar sobre o testemunho dele, né? E falou de tudo. Ó, Jesus Cristo. Deus foi dando um embasamento para ele. Aí no final o povo todo morno. Dá para você ver o retrato da igreja de hoje. Ele fez apelo 3 vezes para o povo aceitar Jesus Cristo e ninguém aceitou. Aí, oração, todo mundo veio. Na hora de oração, todo mundo veio. É só Jesus Cristo, como ele estava do povo frio, a igreja fria. A igreja não tem mais amor, né? Morna, né? Perdeu o sentido todo. Misericórdia. E o homem, o Senhor operando, a Espírito de Deus movendo, né? Para quem queria dar lugar a ele, né? Ele não pode dar lugar. O trabalho dele é bem de libertação, né? E eu já vi. Tô vendo aqui do Irã. Isso, passa aí pro pessoal ver, Pedro. Esse aqui eu já tinha visto. Deixa eu botar. Esse é antigo. Ele junto com o povo, né? Os judeus. Os rabinos dando a bênção e dando um prêmio para ele ainda. Aham. Esse já é antigo, esse vídeo. Agora, porque ele foi lá, mas ele está junto com o sionista. Esse cara, ele tem ele com a mão espalmada, ou seja, ele é um falso judeu. Ele é um falso judeu, esse cara. Ele é um sionista. Na realidade, é um judeu falso.
Entendeu? Ele não é, e eles são contra os judeus verdadeiros, que é o povo de onde veio a herança de Jesus. Então são doidos para destruir isso. Por isso que os sionistas criaram o Holocausto e mataram aquele povo judeu. Por os próprios sionistas, para criar esse Estado sionista de Israel. É muita coisa, irmão. Muita coisa para a gente ver, rapaz. Mas as Olimpíadas, os jogos, futebol, tudo isso, o que eles fazem? É justamente isso. Vamos trazer esse povo para cá, vão unir, nós estamos todos um. É tudo satanismo. Irmão, mais algumas coisas para vocês falarem aí sobre as Olimpíadas? Agora, deixa eu perguntar aos irmãos, então. Vocês já ouviram falar de Olimpíada? Todo mundo já ouviu, sabe o que é Olimpíada. Vocês sabiam... Inclusive, a Val vai ter que falar também. Vocês já tinham ouvido falar essa parte por trás das Olimpíadas que nós falamos aqui hoje? Vocês conheciam isso? Ninguém conhece. Mas é muito explícito. Eu só estou fazendo uma introdução, uma coisa assim bem superficial. Aquele negócio bonito, você vê quando eles encerraram lá, aquele montão de triângulos naquele ginásio, aquelas luzes. Tudo aquilo ali era um deles. Então, aquele Zion, as Olimpíadas de 2012, é do protocolo dos sábios de Zion, de Sião. É uma coisa muito triste, irmão. Nós vemos esse povo sofrendo aí, o povo, e eles, em vez de dar comida, roupa, educação, moradia, alimentação para a pessoa, tomam Olimpíada, tomam futebol, tomam novela. E só roubando a escola pública, o dinheiro para construir história. Estão construindo circos, ginásios. Os hospitais, eu trabalho em hospital, vou falar da área que eu trabalho, os hospitais públicos. Me ligou ontem uma irmã da Igreja Batista, olha, tem uma amiga minha, a mãe dela teve um AVC, está lá no hospital, onde que eu consigo internar? Onde que eu consigo uma vaga no CTI? Irmão, a CTI particular por dia está 20, 30 mil reais. Uma diária de um CTI. E onde o pobre consegue vaga no CTI? Então morre. É isso que eles querem, eles estão matando, destruindo mais dinheiro para fazer estádio para o Corinthians. Aí eles constroem esse negócio com dinheiro público e dá para os outros. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o estádio do Botafogo foi construído com dinheiro da prefeitura. E foi dado esse estado do Engenhão para o Botafogo administrar. Que legal, né? Aí nós que pagamos, vamos dizer, para construir estádio, nós vamos lá no estádio, nós temos que pagar para entrar no nosso estádio. Nós pagamos para construir nossas rodovias, eles roubam as nossas rodovias, aí depois nós temos que pagar pedágio para andar nas nossas rodovias. Essas empresas de pedágio são todas da maçonaria. Todas essas pessoas ligadas à sociedade secreta. E em breve, quem não tiver o chip lá na mão direita ou na fronte, não passa nesses pedágios. Nem pagando, que só vai passar com o chip aqui, ó. Como é que o crente vai passar lá? Então, essas empresas são todas entregues a homens de Satanás. Os homens reunidos nessa sociedade secreta são homens ligados ao satanismo. Você pode ter certeza disso. Se você não quiser duvidar, daqui mais 5, 10 anos no máximo, você vai ver. Ninguém vai passar lá. Nos carros, você já tem um tag no para-brisa, né? Aquele plásticozinho com o chip dentro. Você põe no para-brisa e passa direto, no passe livre. Agora, em breve, você vai ter que ter o chip já no carro, implantado no carro. E agora você já vai ter que ter o chip no seu corpo.
Então a coisa está evoluindo, está muito rápido aí, como está lá na palavra de Deus. E não perceberam. E não perceberam. Como está na palavra de Deus. Né? Então peço que os irmãos tenham consciência desse trabalho que nós fizemos e ajude a divulgar isso e baixem esse livro lá, está lá no nosso site, sinceros.net. Ou então entra no sinceros.com.br, tá? E lá à esquerda tem um site. Deixa eu entrar aqui, ó. Mostrar aqui para os irmãos. Vou entrar aqui, ó. Está demorando para carregar aqui. Ó. Espera aí. Está carregando aqui. Nossa, eu não sei o que aconteceu, travou. O meu antivírus acho que está travando aqui o computador. Vou ter que... Está muito lento aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui no outro. Abrir aqui. Deixa eu ver se esse outro computador aqui abre mais rápido. Mas então vocês entram lá no sinceros.net, no menu Downloads. Aí você vê lá, tem Word, PowerPoint e PDF. Aí você, lá em PDF tem duas pastas. A primeira pasta é a segunda. Na segunda pasta, aí tem esse arquivo, Desvendando as Trevas. É fantástico esse livro. Você vai ler, é para você estudar, não é simplesmente ler. Eu quero que você estude esse livro, releia, para você ver que bênção é esse livro. Muito, muito. Caiu honesto, meu irmão. O José Renato Pedrosa já estará aí com a gente novamente, para concluir aí. Deve ser algum vírus de maçom que está impedindo a gente. Verdade, volta, vamos. Essa aí eu fechei a janela errada aqui. Tinha várias janelas, eu confundi. Então, irmão, entra no sinceros.net e lá você baixa esse livro. Esse livro é fantástico. Então, vamos encerrar o nosso trabalho de hoje pedindo um irmão aí para fazer uma oração. Ah, ele já mostrou aqui, ó, já achou lá, tá vendo? É isso aí, ó, rapaz, espertinho. Olha lá, ó, o Dissipando as Trevas, ó, completo. Aí tem outros, esse aqui é a Bíblia e Albert Pike, mostrando o que a Bíblia fala e o que a maçonaria fala, comparando versículo por versículo. Foi um estudo que eu fiz muito, muito bom. Olha lá, ele já vai abrir, ó, qual a importância da Bíblia na maçonaria? Ó, tudo é PowerPoint, ó, irmão. Tudo isso você pode baixar de graça lá, tá prontinho os estudos, ó. Pode ir passando, olha aí, ó. Ó, tá vendo a Bíblia na maçonaria? Como ela tem, a mulher tem aquela cara do Bafomete, igual na Bíblia de Satanás, ó. Tá vendo aquela estrela de 5 pontos? É a Bíblia da mulher na maçonaria.
A mesma que está o mesmo bote que está na Bíblia Satânica de Antônio Lavey, que nós mostramos agora há pouco. Pode passar o próximo, meu irmão. Maçonaria tira a Bíblia do seu altar. Esse aqui eu peguei lá na França. Eles já não estão usando mais a Bíblia no altar. Ó. Porque lá é satanismo puro. Já sumiram já assumiram. Isso aqui é uma revista da maçonaria que eu comprei. Esses estudos todos, irmão, que você vê essas novidades assim, sou eu que faço. Monte brasa. Então são os estudos. Ó, igual você baixou ali, pode baixar tantos outros ali, tudo prontinho. 20 anos que eu estou pesquisando e coloco esses estudos tudo de graça. Tá bem? Então vamos encerrar agora. Tudo bem, Pedro? Oi. Eu estava vendo uma coisa no papel de parede do Windows. Você vê no símbolo do Microsoft, esse símbolo do Windows aí, tem as 4... papel de parede do computador. Tem as 4 estações dentro desse círculo, dentro desses quadradinhos aí pra você ver depois. Dá pra você ver uma pomba, um trigo. Dá pra ver que é um X, parece. Esse espaço desses 4, dessa bandeira, desses logotipos do Windows. Dá pra ver. Agora que eu notei isso. O outro símbolo que ele tinha anteriormente foi denunciado e tirado. Ele tinha 666. E dá pra ver lá, da pomba, um azulzinho, onde tem o cor azul, a boleta. A chave de Salomão, de maçonaria, né? Tô vendo a chave de Salomão. O que tem tudo é esotérico deles, né? A Ordem Rosa Cruz, ó. Tudo a ver com... E eu peguei os livros originais da Rosa Cruz e mostrei aqui para vocês. Eles dizem, Jesus não é Deus e nem Filho de Deus. O Deus deles, o nome é o grande arquiteto do universo. Aí ele vai contando toda a verdade, que o diabo não existe. Aí dentro do livro dele, a MOR, que é a Associação Mística Rosa Cruz. Porque quando a gente fala, as pessoas não acreditam. Não, Martim Lutero, aquilo era de Deus, Martim Lutero pertencia a isso, e mais não sei o quê. Aí, contra fatos, não tem argumentos. Mas vamos encerrar, irmão. Quem vai fazer oração aí, sentir desejo de orar, pedindo que Deus abençoe mais esse trabalho, que será visto por muitas pessoas, e que possam alertar. Esse é só, eu quero voltar nesse assunto, falar mais vezes, com mais tempo, mas é só a introdução. E para o mês que vem, me aguarde que nós vamos estar falando de Halloween. Agora, essa semana eu já falei aqui em off, que eu não vou ter muito tempo, eu vou sair fora, por esse tempo eu preciso terminar minhas partes científicas, então vou estar participando só os fins de semana, sábado e domingo, porque não tenho mais tempo. E a gente vai denunciando essas coisas todas, irmãos, e são pouquinhos, mas os escolhidos de Deus estão sendo abençoados, recebendo essas informações e não estão se perdendo. Então, vamos orar. Um dos irmãos que sentirei o desejo de orar, agradeça a gente. Abre o microfone dele, Val. Querido, seu áudio está desligado. Você precisa ligar novamente. Microfone. O microfone. Agora é sim. Sim. Pode fazer a oração, meu irmão. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos, ó Pai, aqui como igreja do Senhor, ó Pai, aprendendo um pouco a cada dia, Senhor Jesus. Nós sabemos que nós precisamos de conhecimento porque podemos padecer por falta dele, ó Pai. Possamos estar cada dia, ó Pai, direcionados na leitura da Tua Palavra, ó Pai, abrindo os nossos olhos, ó Pai, para tudo que acontece ao nosso redor, para que possamos, ó Pai, alertar os nossos irmãos, ó Pai, educar os filhos que nós vamos ter, ó Pai, abençoa aqueles pais que já têm os seus filhos para que possam a cada dia estar instruindo seus filhos no caminho que eles devem andar, ó Pai, porque tudo que vier à frente deles, ó Pai, eles vão estar, ó Pai, com o Espírito Santo do Senhor
à frente deles, ó Pai, iluminando a cada passo que eles possam dar, identificando, ó Pai, cada mal que possa vir a afligi-los, ó Pai. Sabemos que as aflições virão, pois isso está escrito na Tua palavra. Nos dê força a cada dia, ó Pai, para superar essas aflições e nos alegrarmos, ó Pai, na Tua cruz, ó Pai, porque sabemos que só nela há salvação, ó Pai. Cremos, ó Pai, que seremos um contigo sempre, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra diz que Tu estarás conosco até o final dos dias, até a consumação dos séculos. É nessa força, ó Pai, que nos despedimos e te agradecemos mais uma vez nessa noite pela Tua palavra ter chegado a nós, ó Pai. Em nome do Seu Filho amado Jesus, nós te oramos. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Tenham um dia, uma noite muito abençoada e até mais tarde, se Deus permitir. Tá bom? Foi um prazer estar junto com os irmãos e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite.